Em meio ao avanço das investigações sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro, dois personagens do núcleo íntimo de Jair Bolsonaro resolveram, curiosamente, deixar o Brasil. Léo Índio, primo do clã e presença constante nos bastidores do bolsonarismo, cruzou a fronteira e está na Argentina. Primo do Eduardo, Carlos e Flávio, ele era figurinha carimbada no gabinete de senadores e grupos bolsonaristas no WhatsApp. Assim que começou a circular a possibilidade de mandados de prisão no inquérito que apura a tentativa de golpe, Léo Índio foi para o país vizinho, comandado pelo extremista Javier Milei. Léo é citado em mensagens e grupos que organizaram caravanas e incentivaram os atos do 8 de janeiro. Mesmo sem um cargo formal, ele é considerado o homem de confiança dos Bolsonaro. Já Eduardo, deputado federal e filho do ex-presidente, viajou às vésperas de uma nova ofensiva da Polícia Federal. Inicialmente, ele estaria nos Estados Unidos para eventos e reuniões com grupos conservadores, mas acabou ficando por lá mesmo. Vale lembrar que o próprio Eduardo Bolsonaro já foi citado em investigações por interações com estrategistas golpistas internacionais, como Steve Bannon. Tanto Eduardo como Léo Índio deixaram o país no momento decisivo das investigações e levantaram uma pergunta. Estamos diante de uma debandada silenciosa no entorno de Jair Bolsonaro? Terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a doutora em Direito Internacional pela USP, que também é professora da PUC de São Paulo, a Elaine Silva. Professora, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Olá, Gabriela. É um prazer estar aqui com você para poder falar de um tema que está interessando a todo mundo nesse momento. Sem dúvida, professora, eu acho que a gente pode começar pelo Eduardo. A gente vai falar sobre vários deles, mas o Eduardo, nesse momento, está nos Estados Unidos para articular, né, do ponto de vista da extrema-direita, o que pode também, há muita especulação que ele está pavimentando o caminho para facilitar uma fuga, né, do próprio pai, o Jair Bolsonaro, mas tem um aspecto nessa história do Eduardo que ele diz que é um exilado político nos Estados Unidos. Formalmente, ele nunca pediu, né? Ele nunca solicitou um asilo político. Eu te pergunto, né? O que ele poderia, né? O que mudaria se ele solicitasse esse tipo de proteção em solo estadunidense? E por que ele não fez esse pedido até agora, né? O que ele precisaria apresentar para o governo americano caso ele quisesse um asilo político? É ótima essa pergunta, Gabriela, porque ele não tem fundamento algum para pedir um asilo político nesse exato momento. Em geral, o asilo é um instituto considerado muito bem estabelecido no direito internacional. Tem até prática aqui no continente americano específica desse instituto. E, em geral, ele visa a proteger pessoas que são perseguidas individualmente, politicamente, numa forma de tentar proteger o seu direito civil e político no país do qual ele faz parte. A gente conhece muito isso em função do nosso histórico de ditaduras, pelo contexto de pessoas que se movimentaram entre países pedindo. Tem até um caso bem famoso que foi até para a literatura, que é do livro da Isabel Allende, no livro A Casa dos Espíritos. Então é um instituto muito bem estabelecido e conhecido aqui no nosso continente. No entanto, falta um critério muito principal, que é ele mostrar que ele está sendo perseguido, porque ele não está preso, ele não está sendo arbitrariamente violado na sua liberdade de locomoção, não existe nenhum fundamento real e concreto para que ele tome essa medida e que isso seja considerado. É óbvio que politicamente isso poderia ser declarado se houver vontade.
política da outra parte de declarar, porque o asilo é o instituto mais político de proteção que você vai encontrar entre todos os institutos de proteção que tem. O Estado pode ou não conceder, não existe nenhum requisito formal para impedir de um Estado dar em alguma condição. Mas, mesmo assim, seria um peso político muito grande nesse tipo de concessão sem qualquer fundamento. Fazendo uma pausa na conversa com a Elaine Silva, para te convidar para o nosso replay do PEX, a nossa jornada esportiva aqui no ICL, que teve aula inaugural no último domingo. A gente teve palestra inédita com o triatleta americano Mark Caylin, que foi 6 vezes campeão do Ironman. Então, uma oportunidade para você cuidar da sua saúde física, mental, melhorar o seu desempenho na prática de atividades físicas. Vem com a gente, é só você entrar em detalhesicl.com.br, colocar o seu e-mail ali, 2 segundinhos para preencher. Com certeza, com essa aula, você que ainda não assistiu ou você que pode reassistir, vai te ajudar a melhorar a sua prática das atividades físicas, melhorar a sua performance. Então, não perde tempo, é de graça o nosso replay, que você garante se inscrevendo no link em detalhesicl.com.br. Vamos voltar para a nossa conversa? Existe um direito humano ao asilo político e uma prerrogativa soberana do Estado de conceder. Mas isso não impede que, na prática da concessão, haja repercussões políticas que podem afetar a relação de um Estado. Por que isso acontece? Porque quando se concede efetivamente a proteção, você tem um reconhecimento formal de que aquele Estado do qual se está protegendo está agindo em bases de violação de direitos humanos da seu nacional ou dos seus nacionais de acordo com um grupo. Então, a proteção, ela não é inócua com relação aos efeitos da relação entre os dois estados envolvidos. E só se concede quando existem indícios concretos, em geral, de que existe essa prática e de que o governo banca o conflito com aquele determinado país. Existe até um caso que ficou bem conhecido aqui no próprio Brasil, em que o governo foi pedido asilo diplomático para o governo, para o consulado do Uruguai, no Rio de Janeiro, por uma manifestante no bojo das manifestações de 2013. Ela era uma ativista do PSOL, ela estava dizendo que ela estava sendo perseguida pela polícia do Rio de Janeiro, entrou no consulado do Rio de Janeiro e pediu asilo. Naquele momento, todo mundo voltou os olhos, principalmente porque a polícia estadual, a polícia entrou atrás dela no consulado, e isso por si só era um motivo de tensão com relação às regras do direito internacional, porque a polícia de um país não entra como polícia no território, no local, na localidade de embaixada e consulado. Só que o Uruguai nunca concedeu o asilo político a ela. Por quê? Porque, por mais que a polícia estivesse atrás dela naquele determinado instante, dentro do Brasil, havia manifestações, havia um cenário conturbado, estava tudo ocorrendo e não havia interesse do governo do Uruguai de, em alguma maneira, criar uma tensão com o governo brasileiro. Então, por mais que se trate de um direito e de uma prerrogativa do Estado, há sempre repercussões que são consideradas pelos Estados envolvidos. E o governo Trump tem deixado muito claro que o fator econômico tem sido uma pauta muito importante da sua agenda de política externa. E já há uma certa briga que está sendo comprada com o governo do Brasil nesse determinado tópico. Então, nós conseguimos ver em alguma medida que a crítica ao governo brasileiro, ela não é integral, total, em todas as suas dimensões. E o quanto de briga vai se querer comprar nesse atual cenário é um fator que com certeza vai ser levado em consideração pela diplomacia do país, pelas instituições do país naquele determinado momento. Isso é muito importante e acho que aí vale a pena trazer o pai para essa história, o Jair Bolsonaro, né? Porque os investigadores da Polícia Federal, também ministros do Supremo, já saiu até na imprensa, eles estão traçando ali possíveis rotas de fuga do Bolsonaro em caso de prisão, se ele for condenado por tentativa de golpe de fato, né? Lembrando que o Alexandre de Moraes, ele disse que o Bolsonaro ele liderou uma organização criminosa de golpe de Estado. Isso são palavras do ministro Alexandre de Moraes, né? Durante o voto dele. Aí,
Uma dessas possibilidades seria a Argentina, pela fronteira com a Argentina, onde ele tem como aliado o presidente Javier Milei. E de lá ele também poderia ir para os Estados Unidos, onde está o Eduardo, onde tem Donald Trump, onde tem Elon Musk e todos esses aliados. Qual seria, eu te pergunto primeiro, professor, a facilidade de ele atravessar essa fronteira ali do Brasil para a Argentina? E em caso de realmente o objetivo final do Jair Bolsonaro ser os Estados Unidos, ele seria amparado só se o Trump concedesse asilo político, no caso de já ter a prisão decretada? Na realidade, são duas opções relativamente diferentes, Argentina e Estados Unidos. Primeiro, porque na Argentina ele poderia entrar sem documento. Qualquer pessoa que já atravessou a fronteira Brasil-Argentina sabe que é relativamente fácil, pela parte terrestre, fazer isso. Em geral, o tipo de fiscalização vai ocorrer quando tem carga envolvida, quando tem criança, mas se houver só adultos no carro, é relativamente simples você passar sem apresentação de documentos em alguns pontos dessa fronteira. Nesse local, existe também um direito de residência livre, então conseguiria, de certa forma, se manter por algum tempo ali, ainda que o objetivo não fosse ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não consegue entrar sem documentação, você não consegue entrar sem visto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido presidente, ele precisa de um visto, e aquele visto ele é dado por um prazo certo e com prazos máximos, com estadias máximas para qualquer pessoa que vá solicitá-lo e que receba a autorização de entrar no país dentro daquelas condições específicas. Então, as condições de permanência do Bolsonaro nos Estados Unidos, se elas não conseguirem dar conta de uma renovação do visto pelas condições normais que qualquer cidadão passaria para a renovação de um visto, ele precisaria de um instituto de proteção especial para poder permanecer lá por longo prazo. Vale notar que o Bolsonaro, apesar desse contato político que ele demonstra ou quer demonstrar, falar que tem com o governo Trump, não mostrou ter atividade de longo prazo nos Estados Unidos para além da atividade política. Nesse cenário, a proteção política seria a maior alternativa dele. Mas isso não impede, por exemplo, que o próprio governo brasileiro apresente um pedido de extradição para que ele seja devolvido, tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase de execução de uma eventual condenação. Muito bem, então aqui só reforçando, o Bolsonaro ele já até esteve nos Estados Unidos por um período breve, então ele, levando em consideração o tempo permitido de permanência nos Estados Unidos com visto comum, né, um visto de turista ali que é de 90 dias, ele poderia chegar até os Estados Unidos para permanecer por mais tempo do que isso, teria que pedir asilo político, porque senão não poderia permanecer, e aí nesse caso acabaria voltando para o Brasil. No meio desse processo todo, né, desse julgamento todo, eventualmente até com um pedido de prisão expedida no caso de uma condenação. A menos que ele consiga comprovar algum outro tipo de atividade por lá, abrir uma empresa gigante, tem alguns vistos especiais que permitem que uma pessoa permaneça lá por mais tempo, mas ele teria que chegar lá e dentro desse prazo de 90 dias comprovar esse outro vínculo e fazer toda essa movimentação para conseguir ter a modificação do seu status. Tem um procedimento especial para modificação do status uma vez que você esteja no país. Não sei se eles têm esse nível de planejamento, que é algo que vale a pena considerar. Vale notar que houve todo um intravero com relação à cidadania italiana do Bolsonaro já. E essa falta de organização com relação à apresentação dos pedidos ou não é um indicativo também da abordagem deles, que pode se repetir também no caso dos Estados Unidos. Talvez eles procurem a abordagem mais fácil, que seria a proteção política, esperando ter essa proteção de alguém que eles veem como aliados nessa luta cultural que eles observam, que eles dizem que existe. Tem um outro aspecto que é interessante dessas possibilidades para o Jair Bolsonaro, que estão sendo estudadas ali pelos aliados da extrema-direita dele. O Eduardo Bolsonaro já foi aconselhado
para que o pai dele, o Jair, também pedisse, seria uma possibilidade de pedir asilo na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Então, ele estaria amparado, nesse caso, dentro do próprio território aqui brasileiro, nacional, se fosse concedido? Como é que funcionaria nesse caso? Em geral, o asilo ele pode ser pedido de duas formas. Quando você está no país estrangeiro, você recorre à embaixada do local em que você quer se proteger. É até aquela cena que costuma ser vista em filme dos Estados Unidos, bem típica, e que todo mundo tem no certo imaginário de referência, e é realmente aquilo. Uma vez que entre na embaixada, a polícia brasileira não pode entrar atrás dele, a menos que seja solicitada pelo governo do local, ou dentro do próprio país, uma vez que ele já esteja lá. Mas as condições de uma e de outra são bem diferentes. Por asilo que é concedido diplomaticamente, ou seja, no consulado ou na embaixada do país, a pessoa precisa ser transferida do local da embaixada para o território do país. Em geral, na prática latino-americana, existe um instituto chamado salvo-conduto. O que é o salvo-conduto? É a autorização que é concedida pelo governo do local para que a pessoa possa ser retirada da embaixada, da representação diplomática e levada em segurança sem ser presa. Mas essa prática, a gente começa a observar que ela tem entrado em desuso, a ponto de se questionar se ela ainda existe. Todos nós acompanhamos em alguma medida o que aconteceu com a Assange, o governo do Equador e como que foi o processo. Então, é algo que a gente vê politicamente, talvez o governo dos Estados Unidos não querendo lidar nesse exato momento, nesse cenário. Mas é uma possibilidade também. O governo brasileiro pode dizer, não dou salvo-conduto, porque o governo dos Estados Unidos não faz parte do direito regional, e seria legítimo, de concessão automática do salvo-conduto, porque não concorda mais com a prática de salvo-conduto dentro desse cenário em que nós nos encontramos. E aí, pensando, por exemplo, a gente tem o Eduardo Bolsonaro já lá fora, ele tem um visto que é válido por 6 meses, precisaria do aval do governo do Donald Trump se ele quisesse ficar mais tempo nos Estados Unidos. E a gente já tem outros agentes da extrema-direita que estão nos Estados Unidos, por exemplo, se fala muito do Alan dos Santos, que é um blogueiro bolsonarista que teve a prisão decretada em 2021. Então, ele é foragido, de acordo com o judiciário brasileiro, né, no inquérito das fake news, e até foi decretado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas o que justificaria, e acho que é importante esse aspecto, porque muita gente não entende porque não há uma deportação, e tem a ver com a soberania dos países, enfim. O que justificaria uma extradição, e até existe, né, um pedido por parte do governo brasileiro de extradição do Alan dos Santos. Então, como que se efetivaria, Elaine? Esses dois institutos eram muito confundidos na prática brasileira de uma forma geral, principalmente porque até o Estatuto do Estrangeiro, toda a prática que permanece até basicamente o governo Dilma, tratava no mesmo documento de extradição e deportação, mas eles são institutos bem diferentes. A deportação é um ato unilateral do Estado, é uma prática administrativa de envio de uma pessoa estrangeira que está no seu território para outro estado, porque ela violou alguma norma administrativa. Por exemplo, ela tinha autorização para ficar 90 dias e ficou 180. Se ela for encontrada, ela pode ser deportada porque as condições administrativas para sua estadia no país não estão preenchidas. A rigor, uma pessoa que esteja com todos os requisitos administrativos preenchidos para permanecer no país não vai ser deportada. A extradição, ela não é um ato unilateral administrativo, é um ato de cooperação penal internacional. Ela só ocorre quando um outro país pede que aquela pessoa seja devolvida para que ela possa ser julgada ou para que ela possa cumprir uma pena a qual ela foi condenada num processo.
Nos casos atuais, tem algo que entra em jogo, que é a natureza política daquilo que está envolvido, que está sendo julgado. Existe uma prática antiga de não concessão de extradição para crimes políticos. Então, um argumento de defesa dessas pessoas tem sido de que, como são crimes políticos, eles não poderiam ser extraditados. Provavelmente é a defesa que vão utilizar no país se isso chegar efetivamente a ser utilizado. Mas não é universal e não é evidente o que é crime político. Tem tido uma prática bem consistente entre os estados, dentro do próprio Brasil e no próprio tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos, de que considerar que alguns atos que, por mais que estejam envolvidos com natureza política, não são considerados crimes políticos. Por quê? Porque o crime político, ele está nessa lógica de proteção, de não concessão da extradição, para preservar direitos humanos, como, por exemplo, a liberdade à expressão. Ele vai ser válido especialmente contra regimes que sejam autoritários, que sejam ditaduras, que impeçam a expressão da opinião política fundamentada das pessoas de uma forma geral. Agora, atos, por exemplo, como insurreição, atos contra a vida, tentativas de homicídio, nem sempre são considerados atos políticos. Normalmente já há esse tipo de discussão. A gente consegue lembrar, por exemplo, do caso do Cesare Battisti, que foi extraditado e que passou muito tempo no Brasil, e a defesa dele era que os atos dele eram políticos, e a defesa do país que solicitava a sua extradição era que, na realidade, tinham sido crimes comuns. E, em sendo crimes comuns, conexos aos crimes políticos, ele deveria ser devolvido. Então, já existe essa discussão de uma forma geral, e o que a gente observa é essa prática de falar que nem tudo que ocorre na disputa política pode ser considerado um crime político para fins de proteção, mas apenas aquilo que estaria legitimamente dentro do escopo da proteção do direito humano da pessoa. E aí é que a gente começa a abrir espaços para questionamentos, para prazos, demoras, para tudo aquilo que nós sabemos que vai acontecer e que vai existir. Tem um outro caso que aí a gente está falando especificamente do 8 de janeiro, que é o do Léo Índio. Ele também é ligado à família Bolsonaro, né? O ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, intimou a defesa do Léo Índio, que é réu por crimes relacionados a isso, né? Aos ataques do 8 de janeiro, a prestar esclarecimentos de por quê, né? Porque ele informou publicamente que ele estava na Argentina há mais de 20 dias. Então, o ministro pediu explicações sobre isso. A defesa do Léo Índio apresentou os esclarecimentos, disse que ele está numa região ali na fronteira da Argentina com o Brasil. Então, o Léo Índio, que é primo dos filhos do Bolsonaro. Eu queria esclarecer do ponto de vista justamente do direito internacional, né, professor? O Léo Índio, ele não está proibido de deixar o país. Ele tem uma permissão provisória nesse momento, com uma validade no começo de junho. Esse é o caso deste momento, né? Como ele se apresenta. Como é que funciona esse documento provisório? Quais atividades que ele pode exercer na Argentina ou em qualquer outro país, né? E levando em conta que a gente teve, e está acontecendo ainda, na verdade, esse grande julgamento contra Bolsonaro, essa primeira leva desse núcleo, como que é considerado, levado em consideração, nesse caso, o risco de fuga? Perfeito. No caso da Argentina, o ordenamento da Argentina coloca alguns critérios e procedimentos relativamente diferentes do Brasil. Mas vale notar que, atualmente, a gente passa por um processo de ratificação de um novo regime de extradição entre Brasil e Argentina para tornar tudo mais célere. Atualmente, esse projeto, ele, na realidade, é um pedido para que seja autorizada a ratificação de um documento que prevê que a extradição de uma pessoa ocorra em até 45 dias, prorrogáveis por no máximo 15 dias a partir do pedido feito por um dos países envolvidos, ou seja, ou Argentina ou Brasil.
É um documento do próprio governo Bolsonaro de 2019 e que atualmente está no Senado, já foi aprovado pela Câmara, já foi ratificado pelo governo da Argentina, aguarda só autorização do Senado para que ele possa então levar a ratificação pelo governo brasileiro e nós vemos a sua aplicação prática. Caso isso não ocorra, vai prevalecer o documento anterior, que é um tratado para extradição entre os países do Mercosul, que tem um procedimento mais tradicional, um procedimento mais longo de tradução de documentos e tudo mais. Enquanto isso, dentro da Argentina, o que acontece é que, para regularizar essa situação, alguns já apresentaram e outros não apresentaram, porque o Léo ele não é o único, você tem vários, né, algumas dezenas de brasileiros que estão na Argentina em situações diferentes. Esse documento provisório ele está relacionado à proteção de refugiados como um todo. Então, ele dá autorização para ele trabalhar, dá autorização para permanecer lá, poderia ou não dar autorização para ele sair do país, é mais comum que não seja dada autorização para ele sair do país, e ele tem esse objetivo de se contextualizar dentro dessa disputa política real, porque ele seria um equivalente, em alguma medida, à atitude do governo Bolsonaro de reconhecer e dar refúgio aos venezuelanos que estavam vindo para o Brasil, mesmo naquele momento não tendo sido constatado o fundamento para que aquilo pudesse ter ocorrido. Então, eles estão tentando gerar um fato político para que seja reconhecida essa violação, essa perseguição política de uma coletividade, não só de pessoas individualizadas. Então, o procedimento não seria exatamente o asilo dentro desse momento. E aí ele não poderia ser devolvido enquanto o pedido estiver sob análise. Mas isso não garante que o pedido vai ser concedido efetivamente e a proteção vai ser concedida. E a partir do momento em que seja concedido, ele esteja sujeito às leis argentinas de uma forma geral, como qualquer outro brasileiro dentro do território argentino. Então, ele pode trabalhar, não tem problema nenhum, ele pode morar nesse período. O mais comum seria que ele não pudesse sair do país, porque justamente vem com a proteção, mas isso não é uma garantia de que a proteção vai ser concedida ao final do processo. Isso é só um passo que vai acontecer com todo mundo que demande esse tipo de proteção especificamente. É, isso que você fala é importante, né, professora? Porque o Léo Índio, nessa entrevista que ele deu para a Massa FM Cascavel, no dia 26 de março, ele até foi dizer: eu tenho receio de ser preso quando precisar renovar esse documento. Então, você esclarece também esses aspectos, né? Esse pedido ele precisa ser feito a cada 3 meses, que não necessariamente pode ser concedido. E a gente já teve outros atores, né, do 8 de janeiro que fugiram para a Argentina justamente tentando escapar de uma decisão judicial. E o Léo Índio ele também é alvo de medidas cautelares, porque ele está numa condição de réu. Então, ele está sendo monitorado. Esse pedido do Alexandre de Moraes, rapidamente, assim, mas é uma maneira de demonstrar que ele está sob esse monitoramento? Isso faz parte do procedimento de uma forma geral. E tá certo o judiciário em demandar informações para a execução da medida de cooperação. Porque existe um sistema de cooperação entre os dois países que deveria ser iniciado e colocado em ação a partir do momento em que fosse acionado por uma das partes. Então, o pedido, o monitoramento, a avaliação, a indicação dos elementos de onde essas pessoas estão é um indicativo de que o governo brasileiro e o Estado brasileiro, mais do que só o governo brasileiro, estão levando a sério o pedido. O pedido não é apenas formal. Por que isso é importante? Existe uma prática diplomática entre países de, às vezes, ser olha, vamos combinar que você pede, eu falo que eu recebi o seu pedido, mas ninguém faz nada, ficam elas por elas, a pessoa fica aqui, o seu conflito lá está mais ou menos administrado.
Quando você começa a colocar isso publicamente e demandar ações de uma forma mais incisiva, é um indicativo de que essa prática diplomática não vai ser aceita. Esse de deixar elas por elas, você já fez o pedido, eu vou fazer o que eu quiser aqui, isso não vai ser bem aceito pelo Estado brasileiro, no caso, porque o Supremo é uma expressão do Estado brasileiro em ação também na cooperação penal internacional. Professora, eu quero muito agradecer aqui por todos esses esclarecimentos e acho que a gente ainda vai ter muita conversa pela frente conforme a gente tiver desdobramentos, né? E atualizações sobre esses casos todos. Obrigada demais, um grande abraço, um prazer te receber. Eu que agradeço, Gabriela, estou à disposição para a gente poder conversar sobre esse e outros assuntos. Com certeza. Até a próxima. Obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos e na sequência tem o Rolê ICL. Você também pode ouvir Em Detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. Fala galera, a gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.